O milagre que mudou a vida de Vitor, quando a fé venceu a dor. Vitor Oliveira tinha 42 anos, era pai de 2 filhos e trabalhava como motorista de aplicativo em São Paulo. Sempre foi um homem batalhador, mas nos últimos meses, sua vida tinha virado um pesadelo. Uma dor insuportável no lado esquerdo da barriga o atacava sem aviso, como se uma faca estivesse rasgando suas entranhas por dentro. Os médicos diagnosticaram diverticulose aguda com risco de perfuração intestinal, uma condição que o deixava acamado por dias, impossibilitado de trabalhar. Os remédios aliviavam por algumas horas, mas a dor sempre voltava, mais forte. Os exames mostravam inflamação grave e o médico foi claro: se não melhorar, vai precisar de cirurgia de urgência. E mesmo assim, não há garantias. As contas se acumulavam. O aluguel atrasado, as prestações do carro, a despensa vazia. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio para não aumentarem sua angústia, mas Vitor via o desespero nos olhos dela. As noites eram as piores. Ele se enrolava na cama, suando frio, orando a Deus em voz baixa: Senhor, eu não aguento mais. Me ajuda. Mas as respostas não vinham. Até que numa tarde de quarta-feira, enquanto esperava um passageiro em frente a um hospital, Vitor viu um cartaz colado no poste: Culto da Libertação, hoje 20 horas. Igreja Universal do Reino de Deus. Deus tem a solução para o seu problema. Ele já tinha ouvido falar daquela igreja. Um colega de trabalho, que superara um vício em álcool, sempre falava dos milagres que aconteciam lá, das orações fortes, dos pastores ungidos que impunham as mãos e Deus operava. Vitor hesitou. Ele não era de frequentar igrejas, mas naquela hora, com a dor latejando e o medo da cirurgia o consumindo, algo dentro dele disse: vá, não tem mais nada a perder. O primeiro culto, o encontro com a fé. Ao entrar na Igreja Universal, Vitor se surpreendeu. Não era um lugar frio e silencioso como imaginava. O louvor era vibrante, as pessoas cantavam com lágrimas nos olhos, mãos levantadas. No altar, o pastor falava com autoridade sobre a fé que move montanhas. Deus não é Deus de meia solução. Ele cura, ele libera, ele transforma. Vitor sentou-se no fundo, envergonhado, mas quando o pastor pediu que quem estivesse com dor se levantasse para receber oração, algo o impulsionou. Tremendo, ele se pôs de pé. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmão, o que você está sentindo? Vitor, com a voz embargada, respondeu: Uma dor aqui. Os médicos falam que é diverticulose, que pode perfurar meu intestino. Não aguento mais. A mulher olhou nos seus olhos e disse com convicção: Hoje Deus vai te curar. Você veio ao lugar certo. O pastor então chamou todos os enfermos para a frente. Vitor foi conduzido até o altar, onde dezenas de pessoas também buscavam um milagre. O pastor ungiu suas mãos com óleo consagrado e impôs sobre sua barriga, orando com uma autoridade que Vitor nunca tinha visto: Em nome de Jesus, eu quebro esta doença. Saia deste corpo, espírito de enfermidade. Pelo poder do Espírito Santo eu determino: a dor acaba agora. Vitor sentiu um calor estranho percorrer seu corpo. As lágrimas escorriam sem controle. Quando o pastor pediu que ele testasse movendo o corpo, Vitor hesitou. Mas ao se curvar levemente, a dor tinha sumido. Não era alívio momentâneo dos remédios. Era diferente. Era como se algo tivesse sido arrancado de dentro dele. Ele se ajoelhou e chorou. Glória a Deus, gritavam ao seu redor. É milagre. A corrente de oração e a fogueira santa. Mas o pastor advertiu: a cura começou, mas você precisa persistir. O inimigo não desiste fácil. Venha a corrente de oração amanhã, às 10 horas. E não falte a fogueira santa na sexta. É ali que o fogo de Deus queima o que ainda resta de mal. Vitor foi. No dia seguinte, na corrente, ele viu pessoas sendo libertas de vícios, casais se reconciliando, enfermos recebendo cura. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé. Deus não precisa do seu dinheiro, mas Ele quer ver se você confia nele acima de tudo. Vitor, que mal tinha para comer, tirou os últimos R$ 200 da carteira e os colocou na urna, declarando: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Tu és meu provedor. Na fogueira santa, a unção era ainda mais forte. O pastor falava sobre quebrar maldições familiares, e Vitor se lembrou que seu pai também sofrerá de problemas intestinais graves. Esta doença não é herança sua. Em nome de Jesus, eu quebro esta corrente. Vitor sentiu como se uma carga pesada saísse de suas costas. Quando saiu da igreja naquela noite, não só a dor não voltará, como ele sentia uma paz que não entendia. O testemunho no altar: Deus me curou. Uma semana depois, Vitor voltou ao médico para novos exames. O médico, incrédulo, olhou os resultados: inflamação zerada.
Diverticulose em remissão total. Não há mais sinais de complicação. Isso não é normal, disse o médico. Você tomou algum remédio novo? Vitor sorriu. Não, doutor. Foi Deus. Ele me curou na Igreja Universal. No domingo seguinte, Vitor subiu ao altar para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou tudo. A dor, o desespero, a fé que nasceu naquele primeiro culto, a cura milagrosa. Eu vim aqui sem esperança, mas Deus me mostrou que Ele é real. Não é religião, é poder. A igreja inteira aplaudiu, muitos choravam. O pastor abençoou sua família e disse: Este é o Deus que nós servimos. O Deus dos impossíveis. A transformação, mais que a cura, uma nova vida. Hoje, Vitor não é mais o mesmo. Ele e Ana se batizaram nas águas e agora são obreiros voluntários na igreja. Ele dirige seu carro com uma etiqueta no painel: Deus é fiel. Salmos 1:8, 17. Sua renda melhorou, as contas estão em dia e o mais importante, ele aprendeu que a fé não é passividade, é batalha. Muitas pessoas pensam que Deus vai resolver tudo sem eles fazerem nada, diz Vitor nos cultos onde compartilha sua história. Mas a fé verdadeira é como uma semente. Você tem que regar com oração, persistência e obediência. Eu poderia ter desistido depois do primeiro culto, mas eu voltei. Participei da corrente da Fogueira Santa, dei meu dízimo mesmo sem ter. E Deus honrou minha fé. Sua lição final é simples, mas profunda. Se você está passando por uma tempestade, não fique parado esperando passar. Corra para a Igreja Universal, porque é lá que Deus está agindo. Ele não mudou. Ele ainda faz milagres. Mas você precisa dar o primeiro passo. E assim, a história de Vitor se tornou mais um testemunho vivo do poder de Deus numa igreja onde a fé não é teoria, é realidade. No mesmo dia em que Vitor compartilhava seu testemunho no púlpito, uma mulher chamada Marisa sentava-se nos bancos da Universal com o coração apertado. Ela tinha ouvido falar dos milagres, mas sua situação parecia sem saída. Há 3 anos, seu filho Lucas, de apenas 12 anos, lutava contra uma doença rara que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão. As dores nas pernas o deixavam acamado, e os remédios só aliviavam por algumas horas. Os especialistas falavam em degeneração progressiva e qualidade de vida limitada. Marisa já havia chorado todas as lágrimas que podia. Mas naquela noite, enquanto Vitor falava sobre persistência, algo dentro dela se mexeu. Se Deus fez por ele, pode fazer por mim, pensou. No final do culto, ela se levantou trêmula e foi até a frente. O pastor orou por ela com autoridade, impondo as mãos em sua cabeça. Senhor, o Senhor é o médico dos médicos. O que o homem não pode, o Senhor faz, declarou. Marisa sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, como se algo pesado saísse dela. Naquela mesma noite, Lucas acordou com uma dor insuportável. Mas pela primeira vez em meses conseguiu se levantar sozinho. Mãe, minhas pernas não doem mais, gritou. Marisa correu até o quarto e viu o filho andando, primeiro manco, depois com passos firmes. Ela caiu de joelhos, chorando e louvando a Deus. No dia seguinte levou Lucas ao médico, que ficou boquiaberto. Os exames não mostravam mais sinais da doença. Isso não tem explicação científica, admitiu o doutor. Marisa não precisou de mais provas. Ela e Lucas passaram a frequentar a Universal toda semana, participando das campanhas e trazendo outras famílias que também precisavam de um milagre. Eu quase desisti de acreditar, ela confessa hoje, com Lucas saudável ao seu lado. Mas Deus estava só esperando eu dar o primeiro passo, como Vitor falou. A Igreja Universal não é só um lugar de oração. É um hospital espiritual onde Jesus opera. E assim, mais uma história se juntou ao livro de milagres que nunca para de ser escrito naquela igreja. Porque quando a fé encontra a obediência, e a obediência encontra o poder de Deus, não há doença que resista, não há cadeia que não se quebre, não há vida que não seja transformada. A Universal não promete soluções mágicas, ela oferece algo muito maior, a chance de ver, com os próprios olhos, que Deus ainda move montanhas. E tudo começa quando você decide entrar por aquelas portas e dizer: Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. No mesmo domingo em que Ana testificou sobre a cura de Lucas, uma mulher chamada Marisa entrou pela primeira vez na Universal arrastando os pés, como se cada passo pesasse 1 tonelada. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar, e as mãos tremiam ao segurar um envelope amassado. Dentro dele, uma carta de despejo e um aviso de que a luz seria cortada em 3 dias. Não tenho mais para onde ir, ela sussurrou para a obreira que a recebeu na porta, com um sorriso que parecia entender mais do que qualquer palavra. Marisa era mãe solteira de 2 crianças pequenas. O marido tinha ido embora há 1 ano, deixando dívidas que ela não conseguia pagar.
trabalhava como faxineira, mas o salário mal dava para o arroz e o feijão. As noites eram de insônia, ouvindo as crianças pedirem água porque ela não tinha como comprar suco. Já orei tanto, já pedi tanto. Deus esqueceu de mim, ela desabafou no altar, enquanto as lágrimas molhavam o chão que outras pessoas tinham limpado com tanto carinho. Foi então que o pastor se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Marisa, Deus não esquece de ninguém. Mas às vezes ele espera a gente chegar no lugar certo para mostrar seu poder. Ele não ofereceu palavras vazias, nem promessas genéricas. Em vez disso, pediu que ela escrevesse em um papel tudo o que devia, cada centavo, cada dívida, e colocasse no altar. Deus não precisa de cálculos. Ele precisa de fé. E hoje, você vai sair daqui com a sua vitória. Marisa obedeceu, mesmo sem entender como aquilo poderia mudar algo. Mas quando o pastor orou, foi como se uma corrente elétrica percorresse seu corpo. Ela sentiu algo quebrar dentro dela. Não era só o medo, era a mentira de que estava sozinha. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou um bilhete debaixo da porta. Um vizinho que ela mal conhecia tinha deixado um envelope com dinheiro suficiente para quitar o aluguel atrasado e ainda sobrar para as contas. Não é meu, é de Deus, dizia a carta. Ele me falou para te ajudar hoje. Mas o milagre não parou por aí. Na segunda-feira, a empresa onde Marisa trabalhava como diarista ligou avisando que uma cliente havia indicado ela para um emprego fixo, com salário 3 vezes maior. Foi como se alguém tivesse aberto uma porta que eu nem sabia que existia, ela conta, emocionada. Em menos de um mês, não só as dívidas sumiram como ela conseguiu matricular as crianças em uma escola melhor e até comprar um colchão novo, algo que há anos era só um sonho. Hoje Marisa não só frequenta a Universal como leva outras mães que passam pelas mesmas lutas. Eu entrei naquela igreja quebrada, mas saí com uma força que não vinha de mim. Não é sorte, não é coincidência, é Deus honrando quem confia nele, ela diz, segurando o envelope amassado como lembrança. Se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Basta entrar e entregar. E assim, mais uma página é escrita na história de vidas que a Universal vê renascer. Porque ali, entre as paredes que já ouviram tantos clamores, não há caso perdido. Só pessoas que ainda não descobriram que o impossível é apenas uma palavra que Deus não conhece. O milagre não está só na cura, não está só no dinheiro que aparece, não está só na porta que se abre. Está no coração que aprende a crer de novo. E isso ninguém tira. Naquela mesma semana, enquanto Marisa compartilhava seu testemunho no grupo de mães da igreja, uma mulher chamada Ana ouvia tudo em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Ela tinha chegado à Universal arrastada pela irmã, depois de meses sem conseguir pagar o aluguel e com o filho mais novo doente sem diagnóstico. Já tentei de tudo, ela sussurrou para si mesma, apertando o lenço molhado entre os dedos. Até rezar eu já cansei, mas algo na voz firme de Marisa fez ficar. Não eram palavras bonitas, era a verdade crua de quem já esteve no fundo do poço e voltou com uma história para contar. Quando o pastor fez o chamado para a oração, Ana hesitou, mas então lembrou do envelope amassado que Marisa mostrou. E se? Ela se levantou trêmula e foi até a frente. Enquanto as mãos se erguiam em clamor, Ana sentiu algo estranho. Uma paz que não fazia sentido diante das contas atrasadas e das noites em claro no hospital. O pastor orou por ela com uma autoridade que Ana nunca tinha visto antes. Deus não abandonou você, filha. Essa batalha já tem data para acabar, ele declarou. Ana chorou mais ainda, não de desespero, mas de algo que parecia esperança, uma coisa que ela havia enterrado há muito tempo. 3 dias depois, o médico ligou. Os exames do menino, que antes não mostravam nada, revelaram uma infecção rara, mas tratável. Como ninguém viu isso antes? Ana perguntou, atordoada. O médico balançou a cabeça. Às vezes os sinais estão lá, mas precisamos de uma segunda olhada. Ela soube que não era só sorte. Na mesma tarde, o dono da casa onde morava apareceu com um papel na mão. Minha filha me pediu para perdoar suas dívidas. Não sei porquê, mas aqui está. Ana voltou à Universal no domingo seguinte, não mais arrastada, mas correndo. Desta vez, ela levava o exame do filho e a carta de quitação do aluguel embrulhados no mesmo lenço que havia enxugado suas lágrimas. Eu vim aqui achando que Deus tinha esquecido de mim, ela contou, com a voz embargada diante de todos. Mas ele só estava esperando eu parar de correr dos seus braços. E assim como Marisa, Ana se tornou mais uma prova de que na Universal não há caso sem solução. Só corações que ainda não se renderam ao amor de um Deus que age quando a gente menos espera. Porque o milagre não é só o dinheiro que chega, a saúde que volta ou a porta que se abre. É a pessoa que descobre, no meio do caos, que nunca esteve sozinha.
E isso ninguém consegue explicar, só quem vive. No domingo seguinte, o pastor chamou Ana ao altar não só para testemunhar, mas para receber uma surpresa. Enquanto ela contava como o aluguel havia sido pago no mesmo dia em que o oficial de justiça bateu à sua porta, com o cheque de um parente distante que nem sabia da sua situação, uma mulher na plateia começou a chorar. Era a Dona Maria, a senhora que alugava o apartamento de Ana. Ela se levantou trêmula e falou com a voz quebrada: "Eu vim aqui hoje porque ontem recebi um dinheiro que não esperava, e o Espírito Santo não me deixou dormir até eu vir devolver o que cobrei a mais da Ana nos últimos meses. Não foi justo, e Deus me convenceu que precisava consertar isso." O auditório explodiu em lágrimas e aplausos. Ana não acreditava no que ouvia. Não só o aluguel estava quitado, como agora tinha o dinheiro das prestações atrasadas de volta, o suficiente para comprar os remédios do filho e ainda sobrar para umas compras básicas. Mas o melhor ainda estava por vir. Naquela mesma semana, o médico que atendia o Pedro, o filho de Ana, ligou para ela. Não sei como, mas o exame de sangue do seu filho voltou normal. Os níveis que estavam alterados se regularizaram sozinhos. Vamos repetir os testes, mas por enquanto, ele não precisa mais da medicação cara que estávamos indicando. Ana caiu de joelhos no chão da cozinha com o celular ainda na mão. Ela sabia muito bem como aquilo tinha acontecido. Era a mesma mão que havia secado suas lágrimas na igreja, agora curando seu filho. Mas Deus não parou por aí. Alguns dias depois, enquanto Ana saía do culto de quarta-feira, uma mulher se aproximou dela. "Você é a Ana, mãe do Pedro?" Ela sentiu desconfiada. "Meu marido é dono de uma padaria aqui perto. Ouviu sua história no culto e quer oferecer um emprego para você. Não é muito, mas é honesto e dá para ajudar em casa." Ana não conseguia parar de chorar. Em menos de um mês, Deus havia restaurado sua saúde emocional, a do filho, suas finanças e agora lhe dava uma oportunidade para reconstruir sua vida com dignidade. Hoje, quem passa pela Universal daquela região e vê Ana sorrindo no corredor, abraçando as pessoas e falando de fé, não imagina o abismo de onde ela foi tirada. Ela mesma diz: "Eu pensava que minha vida tinha acabado. Mas Deus só estava preparando um novo começo. E o mais lindo é que Ele não mudou minhas circunstâncias para eu crer. Ele mudou meu coração enquanto mudava tudo ao meu redor. Agora, toda vez que Ana entra na igreja, ela beija o chão. Não por superstição, mas porque ali, naquele chão que já molhou com suas lágrimas, ela encontrou algo que nenhum banco, nenhum médico e nenhuma força humana poderia lhe dar. A certeza de que quando Deus resolve abençoar, Ele não faz pelas metade. E que milagre mesmo não é só o que a gente vê, é o que a gente se torna depois que Ele coloca a mão em nossa vida. Porque na Universal, as histórias não terminam com um felizes para sempre de conto de fadas. Elas continuam, com pessoas reais como Ana que agora levanta cedo para trabalhar, mas antes passa na igreja para agradecer. Ou como Pedro, que cresce saudável e já ajuda a mãe a levar a Bíblia para o culto. Ou como Dona Maria que se tornou obreira e hoje ora pelas pessoas que, como ela um dia, achavam que não havia perdão para seus erros. E assim, mais uma vez, a fé que muitos chamam de coisa de louco se prova a única coisa que faz sentido quando a vida desaba. Porque Deus não precisa de muito tempo para agir. Ele só precisa de um coração que diga: "Aqui estou, Senhor. Faça em mim a tua vontade." E quando isso acontece, até o impossível se curva. E foi assim que o milagre se completou. Não com trombetas nem holofotes, mas no silêncio de uma manhã comum, quando Ana, ao passar pela igreja antes do trabalho, viu Dona Maria abraçando uma mulher chorosa no altar, aquela mesma que meses antes, havia entrado arrasada, com as mãos vazias e o coração em pedaços. Agora seus olhos brilhavam com uma paz que nenhum remédio ou consolo humano poderia dar. Ao lado, Pedro, o menino que os médicos disseram que não andaria, corria pelos corredores distribuindo folhetos, enquanto sua mãe, outrora desesperada, sorria como quem já viu o céu se abrir, porque o milagre não foi só a cura, o emprego recuperado ou a família restaurada. O milagre foi a transformação invisível, o orgulho que se rendeu, o ódio que se tornou perdão, a solidão que virou comunidade. Foi Deus escrevendo recomeços onde o mundo só via pontos finais. Hoje, quem passa pela Universal ouve ecos dessas histórias, não como lendas, mas como testemunhos vivos. A fé não é a ausência de problemas, mas a certeza de que no meio deles há uma mão que nos sustenta. E quando menos esperamos, essa mão nos ergue não para nos poupar das tempestades, mas para nos ensinar a dançar sobre as ondas. Lição que fica: Deus não muda as circunstâncias para depois mudar o coração. Ele muda o coração e então as circunstâncias não têm mais poder sobre nós. O felizes para sempre não é um final,
É uma escolha diária de confiar àquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem. E quando dizemos aqui estou, descobrimos que o impossível era só uma porta esperando para ser aberta.